sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede. Mais um domingo que, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, podemos estar reunidos, podemos estar juntos através das mídias digitais, né? Mas podemos estar juntos para estudarmos e meditarmos na palavra do nosso bom Deus. É um prazer e uma alegria contar com a sua companhia e desejo que você seja muito bem-vindo para este momento. Que Deus fale ao teu coração, que o Senhor possa te abençoar nesta manhã. Essa é a nossa escola dominical. Momento esse que temos para meditar na palavra do Senhor. Momento esse que temos para cantar hinos, louvando a Deus. Mas momento também que temos para juntos orarmos e falarmos com o nosso Senhor. E é isso que nós vamos fazer neste momento, iniciando a nossa escola dominical desta manhã. Vamos orar ao nosso bom Deus. Feche os seus olhos, vamos conversar com Jesus, vamos orar nesse instante. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença na manhã deste dia. E na Tua presença, ó Pai, nós te rogamos, clamamos, ó Pai, a Ti, para que o Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, esteja a visitar, ó Pai, a cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, possa estar trazendo a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, possa estar nos edificando, nos fortalecendo, nos abençoando, nos visitando, ó Pai. É isso que nós oramos, ó Pai. Pedimos que assim possamos todos, ó Pai, sermos edificados, orientados e instruídos, e naquilo que for necessário, corrigidos pela Tua santa palavra. Nos abençoa, ó Pai, nesse momento. Fala ao nosso coração. Visita-nos, ó Pai, com poder e com graça. É assim que nós oramos, não em nosso nome, mas em nome de Cristo Jesus, rogando, ó Pai, a Tua bênção especial sobre a minha vida, de minha família, bem como sobre a vida de cada irmão, cada irmã e cada família que nesse momento nos acompanha, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Este é o tempo que temos nesta manhã para tratarmos das coisas de Deus. Oramos,
Vamos daqui a alguns instantes meditar na sua santa palavra, mas vamos também ter um tempo para louvá-lo, ter um tempo para reconhecê-lo como nosso Deus e nosso Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 311 do nosso inário Novo Cântico, hino de número 311, intitulado Avante, ó crentes. Cantemos juntos, louvando ao Senhor com este belo hino, reconhecendo o seu grande amor. Soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestii sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Louvado seja o nosso bom Deus, o Deus que nos chama a participarmos da sua obra. Como crentes, avante vamos, pois Ele, o nosso Deus, assim nos chama. Meu irmão, minha irmã, nós oramos a Deus rogando a sua bênção, nós pudemos ter algum momento também de louvor, de adoração, juntos cantando hinos, reconhecendo o seu grande amor por nós. E como parte desta nossa manhã bendita de domingo que temos na presença do nosso bom Deus, nós vamos também meditar na sua santa palavra. Nos últimos 16 domingos, por volta de 4 meses, nós estivemos meditando sobre os obstáculos da nossa vida e, a partir de histórias bíblicas, as formas que podemos ter para atravessá-los. Meditamos em livros como de Esdras, Neemias, profeta Ageu, Esther, todas essas histórias que tratam de homens e mulheres que na história foram desafiados a superar os obstáculos. Esse foi o tema que nós meditamos ao longo dos últimos 4 meses. Hoje eu quero começar uma nova série com você que nos acompanha. E esta série de estudos será intitulada A Vida Segundo o Evangelho. Com a graça de Deus, transcorreremos até o término desse ano, meditando sobre esse tema, a vida segundo o Evangelho. Os nossos estudos
São baseados em parte num livro de título similar a esse, escrito pelo nosso irmão em Cristo, Michael Wharton, no qual ele trata do desafio de sermos a Igreja de Cristo em uma sociedade líquida, uma sociedade de mudanças, uma sociedade de incertezas e que rejeita os absolutos. Mas nós somos a Igreja de Cristo. Uma Igreja de Cristo tão diferente desse mundo e que, por ser diferente, faz muita diferença. Que Deus nos abençoe no restante desse ano, ao longo desses estudos, e que, da mesma forma com que o nosso irmão em Cristo, Michael Wharton, desafiou os seus leitores, nós possamos também ser desafiados com esses estudos bíblicos. Primeiramente, como primeiro tema desta sequência, eu gostaria que nós meditássemos sobre esse tema, o Deus da primeira página. O que é a primeira página? A primeira página é a apresentação. Quando você pega um livro, você abre ele, ali na primeira página você tem normalmente um prefácio, antes da introdução. A introdução foi escrita por um autor, foi escrita por aquele que põe o seu nome na capa do livro. Mas antes da introdução vem um prefácio. Uma outra pessoa prefaciando aquela obra escreve sobre aquela obra. Qual é o prefácio que nós encontramos sobre Deus? Nós vamos, portanto, falar sobre o caráter singular da mensagem que o Senhor Deus nos anuncia. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho. Esse será o nosso primeiro tema. Deus da primeira página, compreendendo o caráter singular das boas novas que temos diante de nós. O nosso texto base para nós começarmos será o livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 9. Esse texto base, ele servirá para nós como uma forma de problematizarmos esse tema. Nós não vamos unicamente ficar nesse texto bíblico, né? O nosso estudo na escola dominical hoje, ao longo dos próximos domingos, ele será mais temático do que expositivo em si, mas dentro do tema vamos expô-lo à luz das Escrituras, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Atos, capítulo 9, verso de 1 a 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O Deus da primeira página. Qual é o caráter da mensagem do Evangelho?
Qual é a mensagem que o Senhor nos traz? Eu gostaria de começar o nosso estudo fazendo uma comparação com a nossa época atual. Nós vivemos naquilo que alguns chamam de a era da informação. Você certamente já ouviu esse termo. Alguns dizem que a era da informação quer dizer que nós somos antenados, conectados em tudo que ocorre. E podemos saber de tudo o que está acontecendo quase que instantaneamente, imediatamente já após o fato. Algo acontece no outro lado do mundo e nós, após alguns instantes, já podemos saber. Algo acontece em uma grande cidade, em nosso país ou em outro país e rapidamente sabemos. Algo acontece, seja durante o dia, durante a noite, e rapidamente já temos acesso a essa informação. Mas alguns dizem que o lado negativo desta sociedade da informação é que são tantas informações que nos vêm e que nos chamam a atenção, que elas também passam rapidamente. E rapidamente nos esquecemos daquilo que parecia ser importante. Se você pegar o teu celular e entrar no navegador e procurar ali um site de notícias, certamente naquelas notícias de capa, algumas chamarão a sua atenção e talvez você queira ler algumas. Talvez você leia 2 ou 3 ou até mais e você vai fazer alguma outra coisa depois. Aquilo que você leu naquele momento chamou sua atenção, mas e depois? Aquilo ficou de alguma forma na sua memória? Possivelmente não. É interessante como a informação ela acaba sendo passageira, ela acaba sendo momentânea. Da mesma forma que rapidamente a encontramos, rapidamente dela nos esquecemos. Então a sociedade da informação não é a sociedade do conhecimento, como alguns que pensam, que refletem sobre essa temática procuram dizer. Nós somos informados, mas não conhecemos aquele assunto em si. Será que a igreja também vive uma espécie de era da informação e não do conhecimento? É interessante que muitas vezes nós podemos nos esquecer, como igreja, daquilo que é essencial. O que é essencial à igreja? A ordem de Cristo. E qual que é a ordem de Cristo? Proclamar o Evangelho. A ordem de Cristo é muito clara. Proclamar o Evangelho. Essa é a notícia, ou melhor, a boa notícia, a boa nova que não deve ser esquecida, o Evangelho. E é exatamente sobre esse Evangelho que nós vamos falar nesta manhã. Muito antes dos modernos meios de comunicação, muito antes dessa busca pela informação que nós temos aqui, o Evangelho já era pregado e já era anunciado. Não nos esqueçamos disso. A ordem de Cristo continua a mesma: proclamar o Evangelho. Que nós possamos não nos esquecermos disso e hoje meditarmos sobre o caráter singular deste Evangelho. É muito interessante a própria palavra Evangelho. A palavra Evangelho literalmente quer dizer boa nova ou boa notícia. E o seu uso era primeiramente um uso militar, bélico. A boa notícia ou o Evangelho era aquilo que o mensageiro na guerra trazia ao comandante, ao general. Quando o mensageiro chegava, era-lhe perguntado: o que trazes? Trazes o Evangelho? O Evangelho, portanto, é a boa notícia que o mensageiro trazia. Se ele trouxesse notícia ruim, morte de soldados, enfraquecimento das tropas, o que ele trazia não era o Evangelho. O Evangelho, portanto, é a boa notícia. Mas o que é esta boa notícia? Qual é o caráter deste Evangelho? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a concretude, a solidez
deste Evangelho. O Evangelho, nós podemos dizer, é a notícia mais razoável que se pode acreditar. Nós vivemos em um mundo onde muitos dizem que o Evangelho é algo irracional. Falam que a religião é um salto irracional. Falam que se você muito pensar, muito refletir, a investigação intelectual, provavelmente você vai conseguir superar a religião e perceber que ela é uma enganação. Alguns afirmam que a religião é algo das pessoas menos incultas, das pessoas menos estudadas, das pessoas de poucas letras, daqueles que nada sabem. O cristianismo, ele não é uma religião, uma fé subjetiva. Não é uma fé na ideia de, eu sou cristão porque isso me faz feliz. Não é subjetividade. A fé cristã é baseada no amor gracioso de Deus que se manifesta de forma real na história. O cristianismo é uma fé no Jesus histórico. O cristianismo é uma fé na história dramática que é registrada pela palavra de Deus, mas registrada também em outros documentos históricos. O registro de que durante o reinado de Tibério César, imperador romano, um homem chamado Jesus foi crucificado. E pela Sagrada Escritura, sabemos que ele foi crucificado pelos nossos pecados. E depois de 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos. O Evangelho não é uma notícia irracional. O Evangelho não é uma notícia baseada apenas na subjetividade. O Evangelho é a notícia baseada num fato concreto, num fato histórico, o sacrifício de Cristo em nosso favor, o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Por outro lado, além de ser histórico, o Evangelho o cristianismo também é uma notícia espiritual. É claro que ela é histórica, como falamos, baseando-se na figura do Jesus histórico, mas ela também é uma notícia espiritual. Vamos abrir em 1 Coríntios, abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Capítulo 1, versículo 18 e 19. O texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é, olha só, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A boa notícia, ela é também espiritual, porque ela é tratada pelo mundo como loucura. Loucura para aqueles que não creem nela. Loucura para aqueles que se afastam dela. A sabedoria do mundo é destruída. A inteligência dos instruídos é aniquilada pela boa nova do Evangelho. O Evangelho é certamente uma notícia concreta. O Evangelho não nasce da mente de apóstolos mentirosos. O Evangelho não nasce da mente de discípulos amedrontados. O Evangelho não nasce da subjetividade dos menos instruídos, dos incultos. O Evangelho é a notícia de um Deus que em sua graça amou a humanidade e em sua graça revelou-se a esta humanidade. Qual é esta mensagem? A mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores. Portanto, o Evangelho, ele começa com uma mensagem aparentemente ruim. Quem gosta de ser lembrado que nós somos imperfeitos? Ninguém gosta. Quando você vai conversar com uma pessoa, ninguém gosta de começar essa conversa com algo ruim, dizendo dos defeitos e das falhas daquela pessoa. Mas a mensagem do Evangelho é essa: nós somos pecadores. Eu nada fiz para ser salvo, mas Deus, o Deus que me amou, o Deus que enviou o seu Filho para dar a vida por mim, um pecador,
Esta é a mensagem do Evangelho. Ao mesmo tempo em que ela é negativa ao nos lembrar que somos pecadores, ela é positiva ao lembrar do Deus que nos amou e nos enviou seu Filho para dar a vida por mim, dar a vida por nós, pecadores. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que começa com uma lembrança negativa, mas ela se torna uma mensagem altamente positiva, altamente abençoadora. Isto é o Evangelho. E esse Evangelho é muito concreto. É muito concreto porque sim, eu sou pecador e eu não tenho dúvida disso. Eu sou pecador desde o momento em que eu nasci, como nos ensina o salmista, e esse pecado é concretizado em minha vida por meio de pensamentos, de palavras e de ações. E não há como eu negar isso. Sim, eu sou pecador. E também essa mensagem ela é tão concreta que eu percebo pela palavra de Deus que Deus enviou o seu Filho para dar a vida por este pecador. No texto que nós acabamos de ler, foi esta mensagem que impactou a vida de Saulo, quando ele estava na estrada de Damasco. Saulo entendeu que todo o seu entendimento, toda a sua compreensão sobre Deus, sobre si mesmo, sobre Israel, sobre os gentios, sobre o seu zelo moral, ele compreendeu que tudo estava errado. E aquele encontro impactou a sua vida. Foi uma revolução tão poderosa que Saulo não foi mais o mesmo. Até mesmo seu nome foi transformado para Paulo. Filipenses capítulo 3, vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses 3, versículo 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9 diz assim: sim, Paulo dizendo aos crentes de Filipos, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu, Paulo, a partir daquele encontro com Cristo que nós acabamos de ler na estrada de Damasco, considero tudo isso perda, por causa desse novo conhecimento, dessa boa nova. Considero que tudo aquilo que eu vivi era um refúgio, e eu ganhei Cristo naquele encontro. Fui achado pela justiça que não procede do meu zelo moral, das minhas obras, mas a justiça que há em Cristo, baseada na fé. É esta mensagem que impactou a vida de Paulo. A manchete agora é: Paulo, perseguidor dos judeus, perseguidor da igreja, agora se torna como os do caminho, encontra a salvação em Cristo. Paulo foi encontrado, foi alcançado por esta boa notícia. Por esta boa notícia, Paulo estava disposto agora a sofrer aquilo que outrora ele praticava. A notícia mudou tudo em Paulo. Paulo sabia que agora a vida já não seria mais dele, mas como ele mesmo vai dizer, importa que Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo entendeu que ele já não era mais a atração principal. Ele teria um papel secundário na história que Deus implantaria na vida dele. Deus executaria essa história. Ele não seria o ator principal, ele seria um ator secundário. A revelação a Paulo foi maravilhosa, e essa revelação é maravilhosa a nós também. Afinal de contas, é esta mensagem que impacta, que revoluciona, que transforma a nossa história. A mensagem do Cristo, que morreu por nós, pecadores. Esta é
a mensagem da igreja. A mensagem da igreja deve ser esta: somos pecadores, mas Deus nos amou e enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Louvado seja o nosso bom Deus. Mas essa mensagem tão concreta é ao mesmo tempo uma mensagem de graça. É interessante que o Senhor Deus, ele usa a palavra evangelho junto aos apóstolos ao revelar a sua palavra para que eles a registrassem. Deus não usa a palavra conselhos, técnicas, programas, ideias, sistemas, porque tudo isso tem a ver com uma participação daquele que faz e daquele que coopera. Uma boa ideia poderia ter a ver conosco, uma boa técnica, um bom programa, um bom sistema. Agora, quando o Senhor Deus utiliza e revela aos seus apóstolos a palavra evangelho, ele está falando que isso não vem de nós, não é encontrado na nossa luz, na nossa bondade, na nossa voz interior. A boa notícia, a mensagem da salvação não nasce em mim, não nasce nas minhas ações, mas nasce em um Deus que graciosamente me oferece de uma fonte externa a redenção. A mensagem, ela é externa. É isso que a gente deve entender. A essência do cristianismo não tem a ver com tarefas que eu executo, com uma missão que eu vou realizar, com uma estratégia que eu vou seguir. A essência do cristianismo é aquilo que Deus já fez em Cristo por nós. A essência do cristianismo tem a ver com o Cristo que nos salvou da culpa do pecado, da tirania da nossa vida margeada pela sentença de morte que estava sobre nós. O Evangelho trata-se de Deus e não do homem. O Evangelho não tem a mim como centro. E isso é muito doloroso ao ser humano, porque o ser humano gosta de ser o centro de todas as coisas. Nós gostamos de estar no palco, nós gostamos de que algo venha para nós, nós gostamos de que nós sejamos o objetivo maior, nós buscamos o nosso prazer, os nossos próprios interesses e valores, e o Evangelho não é centrado no homem, é centrado em Deus. Não está centrado em nós, está centrado em Deus. É a história da redenção que está centrada em Deus. O Evangelho não é um ato moral do homem sendo merecedor da salvação, mas é a mensagem da redenção do ser humano que acontece em Jesus. Certamente o ser humano se sente confortável quando ele consegue conquistar algo. E esta é a grande mensagem do Evangelho, que nós não conquistamos nada. Foi Deus quem nos alcançou em Cristo Jesus. Foi Deus quem nos fez aquilo que nós jamais seríamos. É interessante que muitas vezes as pessoas tentam transformar o Evangelho num ato moral. O Evangelho não é um ato moral. É claro que o Evangelho nos transforma para sermos pessoas melhores. Mas a mensagem do Evangelho é a redenção. Afinal de contas, ninguém precisa ir na igreja para saber que não deve roubar, matar, adulterar. A igreja não detém a exclusividade da mensagem contra o furto, contra a maledicência. Esta é uma mensagem que há no mundo. A própria idolatria, a busca das pessoas criarem uma religião para si, é uma mostra de que as pessoas elas baseiam as suas vidas em ritos e deveres espirituais que elas fazem para tornarem-se apresentáveis diante de Deus. Mas esta revelação não é o Evangelho. Nós chamamos isso de graça comum ou revelação geral. A revelação geral é a revelação baseada na lei, que todas as pessoas sabem o que é correto e aquilo que não é.
Pecamos, o ímpio, o justo, sabendo que aquilo é pecado. Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles sabiam que aquilo era pecado. E eles não tinham ali nenhuma razão para esperar nada para si ou para seus descendentes, além da morte eterna. Mas Deus escolheu livremente pela misericórdia a boa notícia de um Salvador que viria a partir da carne de Eva, um novo Adão que iria esmagar a cabeça da serpente, conforme diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, dizendo a serpente, o seu descendente. Este, o descendente da carne de Eva, aquele que veio, já feriu a cabeça da serpente, enquanto esta lhe ferirá o calcanhar. O Evangelho é a mensagem da misericórdia. Muitas vezes as pessoas elas estão cansadas de ouvir uma mensagem de moral, de bons costumes, apenas uma mensagem sobre a ética, sobre os valores. A mensagem do Evangelho não é a mensagem de que as pessoas podem ser melhores. A mensagem do Evangelho não é a mensagem de bons cristãos. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo. A mensagem do Evangelho não é a mensagem para sermos bons cidadãos, pessoas generosas ou pessoas amáveis. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Cristo, que tudo fez por nós. Tudo fez por nós. O Evangelho é a boa nova vinda de Deus. O Evangelho não é a história de homens que buscam a Deus, mas de Deus, que amou o ser humano e em seu Filho, em Jesus Cristo, remiu a humanidade. Deus não é o ator coadjuvante de nossas histórias. Ele é a história. Ele é o autor dela. Ele é o personagem principal. Não somos nós que devemos encontrar um papel para Deus em nossas caminhadas individualistas. Deus, Ele já fez a história. Nós precisamos parar e ouvir o anúncio de Deus sobre o que Ele fez para salvar pecadores como nós. Esta é a boa nova, este é o Evangelho. O caráter singular das boas novas é a mensagem da graça. Não é a mensagem do homem que merece a salvação. É a mensagem da graça. É a mensagem do Deus que veio em nosso favor. O desafio de sermos a Igreja de Cristo em uma sociedade de mudanças é lembrarmos primeiramente que o Evangelho não começa em nós. A boa notícia não começa em nós, mas começa e se concretiza em Deus. Este é o Evangelho. Vivamos este Evangelho. No próximo domingo vamos falar sobre o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual conhecemos o Evangelho, o nome que é revelado pela boa nova da salvação. Vamos orar nesse instante? Eterno e poderoso Deus, na manhã deste dia, podemos meditar na graça do Evangelho. Podemos meditar na boa nova, a boa nova que nos traz salvação, que nos traz perdão, remissão. A boa nova que não é encontrada em nós, mas é uma mensagem externa do Deus que veio em nosso favor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta boa nova. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque fomos alcançados por ela. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque apesar do que somos, o Senhor mesmo, amou-nos, enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar sendo nós pecadores. E é esta boa mensagem, esta boa notícia que nos transformou e que revoluciona a nossa vida. Que como igreja, ó Pai, nós possamos viver esta boa notícia. Que possamos, ó Pai, encarar o desafio de sermos a igreja
numa sociedade de tantas transformações e de tantas mudanças. Graças te damos por isso, ó Pai. Abençoa-nos nesse domingo, que possamos, ó Pai, não apenas nesse momento, mas ao longo do dia, guardá-lo para o Senhor. Vivê-lo, ó Pai, para ti, e assim te honrar, te glorificar e te servir com as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, rogando a tua bênção, o teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia sobre nós, que aqui estamos nesse momento, aqueles que estão acompanhando essa mensagem, e sobre, ó Pai, todas as nossas famílias e a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, quero aproveitar aqui para lhe fazer um convite. Em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, nós retomamos as nossas atividades presenciais. Nesse momento, apenas o culto dominical, culto da noite, às 18h30. E se você é de Laranjal Paulista ou das proximidades, você está convidado a estar conosco nesse domingo, às 18h30. Temos seguido todo o protocolo de segurança para esse momento e Deus certamente nos tem abençoado. Todos os domingos, às 18h30, mas se por algum motivo você não puder estar conosco, você pode acompanhar também a transmissão ao vivo desse culto na nossa fanpage, no Facebook, a partir também das 18h30. Que assim Deus te abençoe e que você possa ter um domingo gracioso, maravilhoso, na presença do nosso bom Deus. Deus te abençoe e até a próxima. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar.